Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Bom, isso dispensa comentário de estarmos agradecidos por estar aqui também, por ter vocês para ouvir, por ter o pastor Vanderlei, que tem crido na mensagem como ela é. Isso é muito bom. O que o povo recebe de Deus é o que o pastor recebe. Se o pastor não receber, o povo também não vai receber. Mas o povo recebe o que o pastor tem recebido. Então Deus abençoe cada um de vocês. A leitura vocês já têm preparado, Lucas capítulo 23, versículo 27. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Grande Criador, pedimos que o Senhor nos conceda a bênção desta palavra. Que cada um de nós viemos aqui para receber do Senhor e entregar o que nós temos. Nós temos fé naquilo que o mundo não tem. Estamos aqui entregando um sacrifício a Ti que o mundo não pode entregar. Mas estamos agradecidos de poder fazer isto, Senhor, porque estamos aqui como Abel, por revelação. Oferecemos a Deus um sacrifício maior do que Caim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Já não desejam mais filhos. Bom, eu não quero tomar isto para chicotear as irmãs que não desejam mais filhos, mas quero tomar isto por realidade. É tempo disto, desde o tempo do profeta, é tempo desta escritura. Elas não desejam mais filhos. Mas, de toda forma, elas foram criadas como mãe, tirada de dentro do homem, e elas têm uma natureza de mãe. E se elas não forem mãe a filhos, serão a gatos e cachorros. Porque é uma natureza que está nela. Você vê uma mulher dando muita atenção a um gato, a um cachorro, é porque lhe falta filho. Isso daí não é mensagem minha, não. A irmã Brana pregou e eu creio. Certo? Eu creio nisso. E essa mensagem que a irmã Brana pregou era um dia de ação de graças. Parece um dia de festa. Ele pregou a união invisível da noiva. Que mensagem! Se nós não tivéssemos esta mensagem, faltaria muita coisa para nós. Mas aqui nós temos esta mensagem, por enquanto, que eu lembro,
é que o irmão Brana disse sobre a semente da serpente. Claro que a serpente esteve cedo com Eva e Adão à tarde. Ela tem que ser mãe a algo. E quando ela não é mãe através do Adão, ela é mãe através da serpente. A natureza dela é isto, é produzir filhos. Então, ou filho com caráter de Deus, ou filho com caráter de Satanás. Porque ela veio para isso. Isso é chamado pelo irmão Brana como um leito fundamental. Ela veio para gerar filhos. E quando ela não quer, então ela tem que tomar outra coisa para poder preencher aquele lugar. E aí se toma animais para preencher o lugar de uma criança, que você deveria ouvir a mãe dizer: gracinha, amor, bebê. Aí você vai ver a mulher falando a mesma coisa, aí você vai para o lado dela, está conversando com o cachorro. Gracinha, amor, bebezinho da mamãe, gatinho, cachorrinho. Estou falando isto porque irmão Brana aplicou isto à igreja. A igreja é uma mãe. E ela tem que gerar filhos. De Deus ou do diabo. Ela tem que gerar, porque ela é uma mãe. Ela não pode ficar sem gerar filhos. A igreja tem que gerar membros. E se ela não gerar aqui membros que tenham o caráter da palavra, ela tem que gerar membros que tenham o caráter de cães e gatos. É forte, mas esta é a verdade. Certo? É o tempo que nós vivemos desde o tempo do irmão Brana. E vocês podem ver que uma mulher, quando ela para de criar, ela adoece mais rápido, porque seu organismo foi próprio àquilo, para criar. Depois ela faz uma operação e aí vem, no lugar de filhos, vem tumores, vem doenças. É o que tem acontecido. Porque, olha, mas você não crê que ela deva operar? Eu até creio. O irmão Brana fala contra aqui. Elas operam e eles também, diz o irmão Brana, e eles também operam para não ter filhos. Então, quando eu estou dizendo já não desejam mais filhos, quero dizer mulher e igreja não desejam mais filhos. E aí você vai ver se ela não deseja, mas ela muda o caráter dos filhos, porque ela vai ser mãe de todo jeito. Ela tem que ser mãe. Eva veio para isso, ela tinha que ser mãe. O erro dela foi ser mãe de um filho da serpente, uma serpentinha, uma cobra. O pior foi ela ser mãe de uma serpente do que mãe de Abel. Mãe de Abel era uma honra. Ela estava gerando uma coisa da sua própria natureza, mas mãe de Caim é outra coisa, porque ele veio de um animal. Na era da igreja, eu creio que a era de Éfeso, o irmão Brana disse que Caim tinha natureza animalesca. Então tinha natureza de animal. Com isso também eu quero aplicar, irmãos. Preste atenção, porque nós tudo temos que levar uma surra e também uns afagos de Deus. Precisamos. Então, o que Caim fazia? Olha o tipo de filho que ele era.
mas ele parecia totalmente um homem, porque era a única serpente que podia misturar sua semente com a semente da mulher. Hoje não tem jeito mais. Mas ela gera esse tipo de criança. A igreja também chega a gerar uns tipos de criança aqui dentro do ministério. Meu ministério também. Qualquer um você... É conforme a relação que você tem. Se você tiver uma relação com a palavra, você só pode gerar um filho Bíblia. Mas se você tiver uma relação com a mente do homem, você só pode gerar um filho besta. Um igual a Caim. Um com aparência de animal. Bruto. Irracional. Enquanto nós já fomos feitos racionais. A diferença está aí. Se nós não despirmos desta natureza animalesca, que muitas vezes usamos de uma autoridade brusca, de falta de amor, falta de capacidade, falta da natureza normal, que é a natureza de um homem, de uma mulher. Aí nós vamos usar a natureza animalesca, a natureza de um animal. Vamos fazer coisas que só um animal faria. Porque é irracional. Você pode pregar para um mulo, ele nunca vai converter. E isso não é só o mulo animal. É o homem animal. Mas vai pesando. A gente quer deixar mais leve. Você pode pregar para ele, ele não muda. É um animal. Ele passa a ser um animal na semente. O que era Caim, ele era um animal por dentro também. E ele é religioso. Agora, me desculpe, muita gente que não crê do jeito que eu creio, não tem problema, não estou te chamando de animal, já vou deixar claro. Talvez você está pregando para mim, me chamando de animal. Não estou te chamando de animal. Se você ver que é, então muda. Se tem uma natureza animalesca, há que não poderia existir em Abel. Podia existir em Caim. Em Abel, não. Pode existir essa natureza de combate à palavra num da serpente, que também cultua a Deus, que louva a Deus, olha, e que faz até 7 altares. Balaão fazia o 7 também, usava do 7, o que Deus usava do 7. Balaão usou também de tudo isso. Então, a igreja, eu não tenho pregado, minhas pregações, se ela não estiver de acordo com a Bíblia e com a mensagem do profeta, então vou gerar Caim. Mas se ela está de acordo com a Bíblia e com a mensagem do profeta, eu tenho que gerar 7. Eu tenho que gerar pessoas que representam o novo nascimento, que representam a ressurreição, como 7 também representava. Quando Abel morreu, ele estava mostrando uma ressurreição em 7. Então a pregação, isso é de qualquer pregador. Pode gerar Caim e pode gerar Abel. Pode gerar Caim e pode gerar 7. Se você gera Caim, é um crente animal. Ele é mestiço. Ele tem a parte de adoração a Deus, mas tem a parte da brutalidade contra Deus.
Você sabe que Caim mesmo fez isso depois que ele matou seu irmão. E porventura sou eu, tutor do meu irmão? Ele estava respondendo Deus. Ele não tomou sobre si a culpa. Ele quis ser isento daquilo. Mas assim como Satanás vem para roubar, matar e destruir, na terra ele começou em Caim e termina na besta. Porque só muda de pessoa, é o mesmo espírito, o mesmo demônio. E assim é Deus também. Deus começou em Sete e vai agora até o rapto. O Sete do rapto agora também. Ele começou lá atrás assim. É um trabalho de Deus gerando. Agora, Deus é pai e mãe. Irmão Brano ensina isso. Ele é o Shaddai. Ele é aquele que tem seios. Ele é aquele que amamenta o povo. Ele é aquele que traz todos os crentes no seio e diz: mama, chupa. E só uma mãe sabe o quanto isso dói também. Não é fácil, não. Isso dói em Deus também. E você está sugando, e eu estou sugando alimento dele. Mas ele não dá o peito para quem não é filho. Ele não põe o peito dele na boca de serpente. Então a igreja chega a um ponto de gerar filhos até muito bons, bonitos, cantam bem, pulam, gritam, que é muito bom, que os de Deus também fazem a mesma coisa. Toda a vida foi assim. Não é só os de Deus que faz, os de Satanás também. Irmão Brano ensina que o lírio é agradecido a Deus, o trigo é agradecido a Deus, mas o espinho levanta a mão de glória a Deus. Muito obrigado pela chuva, que vai me fazer crescer também. Vai me fazer crescer. Desde o Velho Testamento, quando Deus dava uma ordem para um rei: você não deixa ninguém vivo. Olha, irmãos, tinha que matar lá entre os amalequitas, tinha que matar de criança a rei, de rei a criança. E se você deixasse um amalequita, ele ia perseguir Israel. Por isso, naquele dia, ele tinha que morrer. Hoje nós não temos que matar ninguém. A palavra mata as pessoas. A palavra dá vida para as pessoas. Aquilo que representamos, Apocalipse 19, que nós já o representamos na descida, nós somos isto hoje. A mensagem que é pregada, ela é uma palavra que mata, porque ela é uma espada que sai da sua boca. E a espada é a palavra. Então as pessoas morrem com esta espada, com esta palavra. Elas não conseguem admitir esta espada. Então elas morrem. Enquanto que a mesma espada dá vida para quem é eleito, para quem é semente de Deus. Não sendo semente de Deus, ela mata. Nós aprendemos isso, a mesma luz, a mesma coluna de fogo que iluminou Israel para cá, escureceu para o Egito de cá. O mesmo Deus que estava abençoando o povo israelita, eu não sei se tinha uma divisa de cerca. Tem hora que pode ser marcado por pouca coisa, mas dali para cá pertence aos judeus, mesmo no Egito, mesmo o verdadeiro crente aqui no mundo. Tem uma demarcação, e que Deus vem e dá luz na igreja em alguns irmãos. E aquela mesma luz que ele deu para uns irmãos, escurece para outros. Na mesma igreja, no mesmo ministério, é o mesmo Deus fazendo isso daí. Porque o eleito vai receber aquela luz. É como a luz do entardecer.
Para crer na luz do entardecer, você tinha que ter sido uma semente do entardecer. Se você não é semente do entardecer, como crerá na luz do entardecer? Porque a luz do entardecer tem semente. E você está mostrando que você é uma semente desta luz do entardecer. Amém? Deixa eu ler um pouquinho a mensagem, irmão, porque senão vai ficar muito nas minhas palavras. E eu quero que isso daqui firma bem para vocês. 94, a união invisível da noiva, falando do dia quando as mulheres não desejarão mais filhos. Elas desejam um cão, um gato ou algo como isso. Porém, já não desejam mais filhos. Por quê? Se tem um filho, aquilo já vai acabar com a elegância dela. Então, ela não quer ter mais filho. Olha, é questão entre você e o seu marido, certo? Eu estou só pregando porque o irmão Brando está falando aqui. Mas isso é uma questão entre vocês. Se vai ter um filho, se não vai ter. Se vai espaçar um do outro, isso aí é questão entre você e seu marido. Mas ela não deseja ter mais filho, o irmão Brando chega a dizer, eles não desejam nenhum filho. Eles, vamos incluir marido e mulher, eles não desejam. Quando não é um, porque muitas vezes quando o homem também não deseja mais, ele começa a criar cachorro e gato. Esta é uma verdade que o profeta pregou. Você não pode fugir disso. Eu tive 9 filhos. Não teve jeito de ter mais. Minhas mulheres, a primeira morreu, mas ela operou, então não teve jeito de ter mais. A segunda teve 3, e 3 cesáreas, uma atrás da outra. É um filho por ano. Então, acabou. Já não teve jeito. Teve que operar também. Agora, eu creio que eu estou satisfeito, porque eu não tenho preocupação com isso. Deixa eu ser claro para vocês. Isto já não é com a minha mulher. Certo? Minha mulher também gosta de um cachorrinho. Que não sou eu. Certo? Então, não, isso é verdade. Gosta. Agora, não tem porque eu não gosto de ficar, se for para tratar, cuidar, tudo bem. Não é de fazer mal também para animais, não. Só que a minha natureza, acho que eu já dei tudo que tinha. Não está precisando entrar mais nenhum cachorro na minha casa para eu ficar ali amando, porque eu já dei o que tinha que dar. Então eu digo, a minha esposa, mas foi operada nova, então ainda talvez aquilo está nela. E quando, eu já te disse, a mulher quando não tem mais filhos, ela tem muitas doenças. Não estou jogando praga, não. Você tem que entender que a mulher é para gerar filhos. As nossas avós, lembra delas? Aquelas mulheres que trabalhavam na roça, que carregavam aqueles tachos de alimentação na cabeça, aquelas latas de 20 litros de água na cabeça, aquelas mulheres geravam filhos. Agora, hoje, as nossas esposas não têm de gerar muito, porque são fracas também. E não só elas, nós também. Certo? A nossa alimentação já prova tudo isso. Por isso, nós temos que agora tomar a alimentação de Deus. O problema da igreja é que a igreja não muda de alimento. Nós já tivemos alimento para a igreja de frango de granja muitos anos. Agora não, agora é caipira mesmo. Agora é revelado mesmo. Agora é alimento correto, que te dá força, que te dá saúde, que tem osso forte. Você que gosta de comer.
carne de frango, você pode ter uns que comem, eles mordem até no ossinho do frango e rói até o ossinho do frango, que o pastor Vanderlei não pode fazer isso, né? Talvez tenha até vontade, mas não pode fazer, né? Mas um dia você vai talvez poder fazer isso daí também, certo? Estamos rogando antes da transformação. Mas tem coisas que é assim. Você agora morde num ossinho de um frango caipira. Você vai fazer careta, você vai até perder dente. Porque ele é diferente. Morde na mensagem que estou pregando para você ver. Morde. Então, pastor, mas não é só carne, não, é osso duro também. Entende? Osso duro. É como um casamento, mas é um osso duro para se roer esse homem, essa mulher. Por certo, você quer só a carne, tem que roer o osso também. Aquela natureza meio difícil. Você ora a Deus, Senhor, pelo amor do seu nome, e até do novo nome, muda essa mulher. Muda esse homem. Muda. Nós daí para você roer até o final. Pega a sua cruz. A maioria de nós queremos largar a cruz no meio do caminho, não, para tomar a cruz e seguir a Jesus. Vai levando essa cruz, subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. E não tem cruz pior do que a cruz de um casal. E depois vem os filhos, vai aumentando a cruz, mas você não larga de carregar a cruz. E filhos desobedientes, e tem hora que é filhos drogados, e filhos adúlteros, e filhos mentirosos, mas você carrega esses filhos do mesmo jeito, porque você é pai, você é mãe, você carrega. Agora Deus não tem filho desse jeito. Os filhos de Deus têm a natureza de Deus. Os filhos de Deus não são animais. Não tem mistura com animal, mistura com denominação, mistura com interpretação teóloga. Os filhos de Deus não têm. Eles são nascidos da palavra. Eles são gerados da palavra. Amém. Bom, o 96 dessa mensagem União Invisível, ela praticará. Jesus falou isto e ele disse, naquela hora clamarão novamente que as rochas e os montes caiam sobre si. Ela praticará o controle da natalidade para assim poder ir a festas. Não pode ser molestada com um filho amamentando-se nela. Isso a deformaria. A deformará quando estiver grávida. Não se verá como costumava ver-se. E seu esposo é bastante ignorante para deixar-lhe ir desse modo. Ela não lhe dará um filho. Porque ele também... Ele luta pelo visual da sua esposa, contrariando a própria palavra. O pastor luta pelo visual da igreja, contrariando também a palavra. Faz a mesma coisa. Ele luta, quer ver uma igreja bonita, quer ver uma igreja cantando e batendo palmas por coisas que já passou. Mas não consegue se engravidar na hora que você vive. Esse tempo que você vive é tempo de você se engravidar. Você não quer mais filho? Ainda tem 7 selos, tem 7 trovões, tem novo nome para você gerar. Mas já receberam tanto, já geraram filhos lá atrás, que eles não querem mais filhos. Eles não desejam mais filhos. Elas, as igrejas também, não desejam mais filhos. E quando vem, tem que ser do jeito que a igreja deseja. Não tem jeito. Você quer ter um filho. Eu quero ter um menino homem. Aí fica grávida, mulher. Eu quero ter, agora dessa vez eu quero ter um menino homem. Engravida, mulher. Não é o que você quer, o que você gosta. Aquilo vai vir. Você, talvez, o homem não tem semente para um filho homem. E só tem para filha mulher. E tem hora que o homem ele tem a semente, tanto para menino como para menina. Isso está no homem também.
certo? Está ali para essa geração. E quantas vezes nós queremos gerar na igreja um tipo de gente segundo o que nós gostamos de ver. Eu quero aquele irmão desse jeito, aquela irmã desse jeito na igreja, ou cantando, ou pulando, ou gritando. Você tem que saber, no dia que você vive, que natureza esses membros devem ter. Pulou e gritou. Diz, não, mas não é assim que eu quero. Porque no Pentecostes eles pularam, gritaram, rolaram, escada abaixo, rolaram, falaram uma língua partida. Isso foi feito lá. Mas não quer dizer que hoje eu tenho que ter uma igreja daquele jeito lá. Porque aquela foi a mensagem daquele dia. E aquela mensagem daquele dia não prepara para arrebatamento. E a mensagem que eu tenho hoje prepara para arrebatamento. Eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40. Eles não podem ser aperfeiçoados porque eles não têm a mensagem que gera rápido. Eles não têm uma mensagem que gera filhos também para o rápido. Isso está no pregador também. Eu entro em tudo natural e espiritual, você vai acompanhar. Isso está no pregador. Tem pregador que não tem mensagem para rápido. Tem pregador que não tem, pode pregar bonito, florido, pode ser o que for, não tem mensagem para rápido. Tem irmãos que pregam individualmente que não tem mensagem para rápido. Tem uns que querem se tornar pastor, mas eles não têm mensagem para rápido. É melhor que eles ficassem quietos, porque não tem, eles vão tomar um lugar que não é deles. Que eles não poderiam ficar naquele lugar. Eles vão ser um Uzias e ele vai ficar cheio de lepra. Aí diz, esse homem joga praga, você viu? Lepra é pecado. A pessoa está fora do lugar. A pessoa está tomando o lugar do sacerdote e não é sacerdote. Está tomando o lugar de um sacerdote. Ele está querendo aquele lugar. Ele não é daquele lugar. Ele não nasceu para aquilo. Eu vou falar nisso qualquer dia. Por que não fala hoje? Não. Elas não desejam mais filhos. A igreja não deseja filho do jeito que era gerado da forma correta, pela palavra. Não deseja filhos. Ela procura um meio. A igreja procura um meio. Eu quero ter filhos. Tem igreja que quem quer ter filhos, olha, você fala com classe. Amém. A igreja não quer ter aqueles filhos. Amém! Não. Amém. A igreja ensina que jeito que ela quer ter filhos, que jeito que ela quer ter membros, que jeito que o seu povo deve fazer. Por isso, irmão Brana vem e diz no primeiro selo 132, eles pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhecem o novo nome. Mas um filho de Deus não pula e grita, pula, mas recebe. Mas aquele que não é daquela linhagem, da semente do sétimo anjo, olha, eu sou agradecido. Você pode crer do jeito que você quiser, eu tenho que crer para mim. Eu não posso te provar, mas eu tenho que crer para mim. Alguém chegou para o irmão Brano e disse, você prova que o seu nome está no livro da vida? E diz, não, eu creio. Porque para provar, eu teria que te mostrar o livro da vida e o meu nome lá. Mas eu creio que o meu nome está no livro da vida. Eu creio que eu sou uma semente espiritual do ministério de Brana. Você crê assim? Uma semente daquele ministério, um filho. Um filho. Agora, que tipo de pulo e grito que você vai ter? Se pula e grita e não recebe nada, isso não quer dizer que você vai ficar parado e vai receber. Pula e grita e não recebe nada, aquilo ali é aqueles que não creem, que não têm a semente. Mas se você tem a semente, você pula e grita também e vai receber tudo. Vai receber aquilo da hora. Quero que você, eu quero ter filho, que jeito. O próprio irmão Brana diz, se eu pudesse ter uma igreja como a primitiva. Eu creio que ele falou isso antes da terceira etapa, porque depois ele ensinou diferente.
Depois ele diz, você não precisa pensar, se eu vivesse nos dias dos apóstolos. Você vive em tempo melhor. Hoje nós estamos pensando, e não é errado não, eu já pensei tanto isso, se eu tivesse vivido no tempo de William Branham. Que coisa boa, se a gente tivesse vivido no tempo de William Branham. Não, mas é outro tempo. Eu estou vivendo num tempo muito melhor. Muito melhor. Não sou eu que sou melhor, é o tempo. É o tempo de gerar filhos, que é bem melhor de gerar filhos na igreja, filhos na fé. Amém. Amém, irmãos? Olha, tenha atenção um pouquinho. 97. Jesus falou disso e disse que quando elas estivessem fazendo isso, nesse tempo, vão clamar novamente para que as rochas caiam sobre si. É a vinda do Senhor. Elas pagam grandes somas de dinheiro por gatos, cachorros, para lhes servir de mãe. Muitas vezes, meus irmãos, o pobre hoje não pode ter cachorro. Pode ter um vira-lata. Ele pode ter um cachorro que come de tudo. Porque ele não dá conta de levar no veterinário, de pagar uma... Não paga consulta nem para o filho. Para o filho você leva um lugar que o prefeito está te dando lá, para um médico grátis. Agora, depois, para cachorro, você não encontra veterinário grátis. Porque se o governo pagasse também, eu vou te falar, ia ser uma cachorrada. Mas todo mundo ia querer criar cachorro. Você tem que ter cachorro, você tem que dar vacina nele. Você tem que acompanhar. Os cachorros modernos de hoje não são aqueles cachorros do nosso tempo. Aqueles cachorros eram diferentes. É como os crentes. Você está tendo crentes hoje, não são como aqueles da antiguidade. Aqueles crentes que suportavam a mensagem. Aqueles crentes como Pedro, que Jesus dizia, para trás de mim, Satanás. No outro dia, Pedro estava lá. Se pastor Vanderlei pregar aqui e falar assim, para trás de mim, Satanás, quando você fala alguma coisa que poderia até agradá-lo, você queria agradá-lo. Eu quis agradá-lo, Pedro também quis. Mestre, isso não vai acontecer contigo, não. Isso não vai acontecer. Para trás de mim, Satanás. E prosseguiu. Não, depois Jesus teve que voltar lá. Pedro, eu falei aquilo, mas eu estava sob a unção. Por isso que eu falei, mas eu te amo. Nada, deixou Pedro para lá. Para trás de mim, Satanás. No outro dia, eu creio que os membros de igreja ficaram sabendo daquilo. De onde você vai, Pedro? Eu vou na reunião do meu mestre. Mas você é couro grosso. Ele falou para você sair de perto dele, que você estava sendo usado pelo diabo. O que você acha? Ele não falou? Falou, então eu estava mesmo. Eu estava sendo usado mesmo. Ele disse, para trás de mim, Satanás, e eu estava naquela hora dando lugar para o diabo. É um crente que reconhece. Irmão Branham chamou Pedro de crente genuíno. Ele reconhece. Não é aquele crente incrédulo, que você fala com ele, uma coisinha que você fala com ele, ele já vira as costas, não volta mais, não te cumprimenta, não te telefona, não faz nada para você. Eu quero ver o que aquele homem vai fazer sem eu. Não, é isso não. Jesus nunca foi atrás dos 70, mas interessante que atrás de Pedro ele foi. Atrás de Pedro ele foi. Dos 70 não tem um que eu saiba. Mas atrás de Pedro ele chegou lá depois da ressurreição. Ele falou com Pedro, você me ama? Sim. Então pastoreia minhas ovelhas. Você me ama? Eu acho que era a hora dura. Você me ama mais do que estes? Parecia que ele queria de Pedro um amor maior do que o de João, que era o apóstolo do amor. Você me ama mais do que estes? Mestre, tu sabe todas as coisas. Ele agora nem podia abrir a boca de medo.
Daqui a pouco ele fala que eu vou fazer outra coisa errada contra ele. Já estou cansado de cair. Já estou cansado de falhar. Não, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Pastoreia meus cordeiros. É ovelha, gente grande, cordeiro, criança. Deus falou, Pedro, pastoreia esse povo aí. E tem gente que fica preocupada como Deus pode colocar um tipo de homem daquele no ministério. Deixar gente graduada, gente boa, mas não tinha ministério. Pedro, ele viu, esse homem tem ministério. Isso daqui não é só pescador de peixe, não. Isso pesca gente também. Vale a pena ter esse homem aqui no meu ministério. Falei, mas ele fracassou. Não importa, atrás dele eu vou. Atrás de Judas não deu nem tempo. Judas já se enforcou. Mas é bom você saber que Deus quer te usar para alguma coisa, mas não pense que Deus vai te usar para uma coisa que nem Deus pode te usar. Não seja ignorante, pensando que Deus vai fazer uma coisa para mim que nem Ele pode fazer. Porque é contrária à palavra dele. Como que ele pode fazer aquilo para mim? Ele só pode fazer por mim se eu estiver de acordo com a palavra dele. Eu tenho que me satisfazer. Talvez você tenha que satisfazer como músico, o outro tem que satisfazer como um crente de banco a vida inteira. E o pior é que fica o crente de banco, dentro dele fica falando assim, eu prego melhor do que isso aí. Se eu tivesse lá em cima de eu prego totalmente diferente. Prego muito mais, muito melhor. Ele deveria reconhecer. Deus já não te pôs ali, deixou você ter tanta coisa errada na vida, para você ver se você satisfaz com aquilo que você é. Você não pode ser mais do que aquilo. Tem hora que a gente quer ser o olho quando é a sola do pé. Você não pode enxergar como o outro enxerga. Você não pode enxergar como o ministério profético enxerga. Você tem que chegar ali e olhar com o óculos dele. Aí você enxerga. Mas a olho nu você mesmo não pode fazer, porque Deus já viu eu e você daquele jeito. Eu creio que Deus me viu desse jeito. O que eu vou fazer? E eu nunca quis. Ele me viu desse jeito. Viu vocês desse jeito aí, parado, ouvindo e com muito respeito de uns para com os outros. Isso é muito bom. O parágrafo, ainda terminando 97, a união invisível da noiva. Ela deve servir de mãe a algo, porque é uma natureza dada a ela por Deus. 99. E se uma mulher não dá um menino ao seu esposo, ela obterá um cão ou um gato ou algo. Parecia que o irmão Branda também naquele dia estava pregando. As mulheres devem ver, o que é isso, irmão Branda? Que tipo de mensagem? Ela tem que servir de mãe a algo. Se ela não dá um filho para o marido, ela dá um gato. É a sua natureza. Agora, o seu marido, a sua mulher, aceita isso. Não tente dar um gato para Deus. Alguém, não é gato animal, não. Um irmão gato. Que tem o irmão gato também, bonitão. O irmão gato, que ele olha no espelho, é aquela gatumanha dele assim, né? Talvez careca que nem eu, assim, o pior, ainda achando que abafa. Sabe quando é que Deus vai nos usar? Quando nós acharmos que os outros são superiores a nós. Esta é a maneira de Deus nos usar. Isso daí serve para o seu trabalho. Não é só na igreja, não. Serve para o seu trabalho. Você pode ser a pessoa mais inteligente. Se você conseguir pensar assim, tem gente muito melhor do que eu. Meu patrão está me pagando aqui, eu tenho que ser agradecido a ele, porque tem gente melhor do que eu. O dia que ele descobrir, ele me põe para a rua. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa ele achar isso. Eu preciso ganhar esse pão. Humilde. Agora fica lá. Esse patrão, ele não pode fazer nada sem eu. Tem hora que nós ficamos, Deus não pode fazer nada sem mim, tem que ser eu. Deus dá um pontapé em nós.
levanta uma pedra, desfaça isso daí, porque aquele ali não serve. É o espírito que nós temos, é um problema. Nós temos que ser simples, nós temos que ver que Deus pode usar um outro no nosso lugar. Eu tenho pregado isso daqui desde o início, que Deus me pegou para pregar essa mensagem porque não achou outro. Não é porque eu sou o tal, não. Me pegou sem vontade de viajar, sem vontade de ficar pregando para todo mundo assim. Nunca gostei. Ele me pegou, então não é questão minha, não é questão de eu dizer, Deus viu uma coisa boa em mim. Não é porque eu nunca fumei, nunca bebi, nunca adulterei, que Deus está me usando, não. Não, é porque não tinha outro. Então, você tem que chegar a isso aí. Você sabe por que Deus me chamou? O irmão Brando disse, tinha tantos que foram perdidos naquele dia e Ele chamou você. Deus é que viu alguma coisa, disse, Senhor, assim fica o marido com a mulher. Que hora que o marido também acha que ele é um galã, aí ele faz a mulher coçar a canela. A mulher também acha que ela é a princesa. Vai ver que tem a orelha escabanada, tem o nariz um pouquinho torto, um cabelinho feio, mas ela acha que é alguma coisa e quer fazer o marido coçar a canela. Vocês entendem isso, né? Ter ciúme por ela. Existe isso daí. As pessoas acham que são alguma coisa. Você não tem que achar, é Deus que olha. Aí você diz, ei, querida, muito obrigado por ter me escolhido, porque senão eu estaria só. Mas o nosso problema é diferente. Se eu não tivesse casado com você, eu tinha um monte que queria casar comigo, um monte. Só para achar que é alguma coisa. A mulher, nas conversas, diz, eu casei, mas tinha tanta gente no meu pé. Tinha tanto chulé lá no meu pé. E você acha o que você está passando hoje? É porque tinha que passar. Você tinha que ser mulher desse homem que você é hoje. Você tinha que ser marido dessa mulher que você é hoje. Você tem que ser agradecida e agradecido a Deus. Você tem que ser agradecido a Deus, porque o pastor que você tem hoje, tem tantos nessa cidade que não tem esse pastor e não tem essa mensagem. Então você tem que agradecer a Deus pelo que você tem. A maioria das vezes não agradece, deve ser agradecido a Deus. A igreja, ela é o feminino, ela é agradecida a Deus. Ela não fica iludida, não. Oh, meu Deus, tem coisa que a gente vai. Ela deve servir de mãe. Ela não deseja estar grávida. Isso daqui a gente prega uma mensagem dessa do profeta, você prega o ano inteiro. Ela não deseja estar grávida com a palavra. 101. Porque esse é o único gênero que a palavra pode dar à luz. Se você se engravidar com a palavra, então a palavra vem à luz. Você sabe por que você sabe que são os trovões? Que são as revelações contidas nos 7 selos? Porque você engravidou com os trovões. Você sabe por que você sabe qual é o novo nome? É porque você engravidou com a palavra do novo nome. Se não engravidar, aquilo é a semente. Se você não engravidar, você não gera. Aquilo não dá luz. Porque dá luz, você não está duvidosa, você tem luz do assunto. Eu sei o que são os trovões, não é porque eu sei não, é porque Deus mandou um profeta e eu creio nele. E essa luz se manifestou a mim, eu estou vendo essas coisas, eu estou enxergando essa luz. Tenho luz da terceira puxada. Quantos nessa cidade, quantos nesse Brasil? Porque Deus foi tomar nós. Quantos?
Quanta gente melhor que nós, mais bonita ou mais feia, e que tem muita gente no ministério, e que tem fama, e que poderia ganhar mais gente. E Deus diz, não, eles iam trazer mais Caim para mim, mais cão, mais gato. Não é isso. Eu quero alguém que engravida com a minha palavra, com a minha semente, e depois, a hora que dá a luz, eu quero ver, é a palavra. Tem hora que dá a luz, e o marido diz, espera lá, eu sou branco, esse menino é negro. Ô mulher, o que foi que aconteceu? Tem que dar a luz naquela cor. Tem que dar, e se você dá a luz da palavra, é porque você engravidou com a palavra. Você não pode ter um filho diferente. Nessa era, o filho que tinha que vir, era esse que tinha que revelar o sétimo anjo. Esse sétimo anjo revelaria 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, tudo no ministério do profeta. Eu vou dizer que não. Eu já vi a luz, eu já dei a luz, eu já fui engravidado e já dei a luz. Aí diz, bom, eu já ouvi falar mesmo que tem um homem que está querendo engravidar. Agora esse pastor está dizendo que está grávido e já deu a luz. Você está vendo que é no tempo em que homens desejam se engravidar, homens desejam mudar de natureza, se engravidar, se tornar uma mulher, se engravidar, ter tudo, ter útero, ter tudo. É nesse tempo que vem também um povo de Deus, homens e mulheres, que são aqueles que estão sendo engravidados com a semente, com a palavra de Deus. E você pode dar a luz já. O outro diz, estou fazendo muita operação. Eu já dei a luz. Eu dei a luz a 7 selos, 7 trovões. Eu não conhecia esse menino que está dentro de mim. Eu não conhecia este filho dentro de mim. Eu não conhecia. Dentro de mim não estava Caim. Dentro de mim não estava teólogos. Dentro de mim não estava Santíssima Trindade. Dentro de mim estava selos, trovões. Dentro de mim estava Brana. Dentro de mim estava um novo nome. Alguém pode tropeçar, mas é semente, filho. Sabe o que é Brana? Novo nome. Se você não engravidou com a semente do novo nome, como você vai dar à luz? Ah, eu não sei se novo nome é isso não. Você não sabe mesmo. Você engravidou com incredulidade, você deve ter gerado um cão, um gato. Isso é na fé também. Tem gente na igreja, você pensa, eles estão aqui, está tudo crendo em William Branham, crendo no profeta. Oh, graças a Deus, todo mundo está gerando 7 selos, 7 trovões. Não, tem irmão e irmã dentro do nosso ministério, assim, que está escutando nós e mantendo relação espiritual com outra coisa e gerando cão, gato. E não vai sair, muitas vezes nem não sai do ministério. Quem tem que ter aquele espírito de cão, brigador, rosnador, ladrador. Você sabe o que é ladrar, né? Latir. E você tem que ter também aquele espírito de gato no ministério. Gente ranhando a vida inteira. Parece que eles precisam, nós precisamos desse tipo de coisa no ministério. Vai mandar embora, não? Você não sabe quem é o cão, o gato e o eleito? Manda embora, não deixa tudo aí. Deixa te arranhar, deixa latir. Contra a mensagem, contra a palavra, contra seu ministério. Deixa fazer o que quiser. Milho, lata. Amém. Eu já devo ter. Está quase. Como é que está aí? Ela não deseja, filho. Ela não deseja estar grávida com a palavra. E eu pus aqui, e sim grávida com animal. A Eva podia ter engravidado de Adão, mas não. Ela foi, e ela saiu de Adão. E ela foi engravidar com a serpente. Deus, por isso, irmão Breno diz nessa mensagem,
Deus não podia fazer a mulher, porque Deus sabia que ela é quem ia cair. Eu já preguei esses dias. Mas Adão caiu também. Adão caiu, mas caiu com a costela dele. Adão caiu, mas caiu com a mulher. Mas a Eva caiu com o animal. Tem gente que está na igreja, não cai com a palavra, não cai com Deus, mas cai com o animal, com a teologia, com a interpretação. Eles caem. E tem que gerar aquilo. Bom, eu creio que eu já posso ter parado por aqui. Tem um 103 aqui. Na hora que você vê na igreja, presta atenção, minhas irmãs. Precisa mais essa daqui. Nossas irmãs são todas filhas de Deus. 103. A união invisível da noiva. Que, pois, faz ela, a igreja? Dá à luz a um par de caras pintadas, vestimentas curtas. Será que uma mulher, uma crente, nessa mensagem, não sabe olhar para si e ver que a sua roupa está curta? Será que as nossas irmãs não teriam condição de pensar, ou estão fazendo como animais? E tem esse negócio de Orkut hoje por aí, e as pessoas expõem suas fotos lá, foto de quando era incrédula, foto de quando ia na praia. Sabe o lugar que você tem que pôr? Não é no Orkut, não, no fogo. Aí põe no Orkut para todo mundo ver lá. Quando tinha sainha curta, cabelinho tosquiado. Mete essa foto no fogo. Você não guarda em casa. Não põe na parede para os outros verem. Não envergonha isso, não. Ou a natureza é animalesca também. Está cega. Que a palavra não pode ter domínio sobre você mais. Você não vai sair daqui falando que eu falei de vocês, não. Toma a mensagem do profeta que é melhor. Essa igreja aqui não deve gerar. Nosso ministério não devia gerar. Gera, mas não devia gerar. Mulheres de caras pintadas, vestimentas curtas, dando à luz a uma sociedade Jezabel. Gatos ilegítimos, como elas lhes chamam. Creio que é. Eu creio que o chamam gato. Vocês viram aquele gato? Que gatinho de brinco. Veja. Não deixando mais coisas. A noiva é a palavra falada. A noiva é esta palavra totalmente revelada. Tem muita coisa, mas também eu não tenho que entregar tudo para vocês numa hora só. A noiva é a palavra manifesta. Faz uma limpeza em casa. Pega as revistas, irmão Brano ensina isso. Pega as revistas imorais. Já pensou bem, vai na sua casa, que você tem ali, ao invés das pessoas pegar uma mensagem para ler, tem uma revista com mulheres meia vestidas. Põe no fogo, faz um limpa. Ó, tá vendo a parede ali? Aquela ali é a minha filha. Hein? Minha filha. Ou aquela fotografia devia estar no fundo da mala ou no fundo do fogo. Querem mostrar para os outros. Faz uma limpeza nesses orkuts de vocês. Tira essa porcariada tudo de lá. Mostre que vocês são semente de Deus, filhos de Deus e não do diabo. Mostre que a natureza que está em vocês não é animalesca, contrária à palavra, gerando um tipo de roupa, um tipo de veste que Deus reprova. Jogue isso fora. Pai Celestial, ajuda
sua igreja. Conceda-nos mais a sua bênção da palavra, da revelação, da luz. Obrigado, Pai, por poder ver estas coisas, que não são estas coisas que nos levam no rapto, mas se não obedecermos à palavra, também não iremos. Ajuda essa igreja, me ajuda, ajuda o pastor. Ele precisa de ti, toda a igreja precisa, o meu ministério precisa, por onde eu passo, dá-me tua bênção, a minha família. Não tem uma hora que eu vejo uma filha com roupa curta que eu não fale para ela, não tem uma hora. Eu tenho que falar. Então, Senhor, obrigado, que não sou mudo, continuo falando até o final, em nome do Senhor Jesus. Se elas não mostram que são naturezas minhas, de um homem, e elas têm natureza de animal, para desobedecer, para vestir, para expor o corpo como animais expõem, que não tem pudor. Senhor, só Tu podes tomar conta. Estamos aqui em Sua presença. Limpa nosso coração, nossos olhos, nossa vida, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.